Bom dia, meu nome é Enzo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre anistia em direito penal. Mas o que é anistia? A anistia é o perdão estatal concedido pelo Poder Legislativo através de legislação federal, por meio qual o Estado, em razão de clemência, política social, entre outros, esquece um fato criminoso, apagando seus efeitos penais principais e secundários. Os efeitos extrapenais, no entanto, são mantidos, podendo ser a sentença condenatória definitiva ser executada no juízo civil, por exemplo. A Constituição Federal disciplina a lei que concede anistia, que possui caráter retroativo e irrevogável. De acordo com o artigo 5º da CF, a anistia é inaplicável aos delitos que se referem como a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, terrorismo e os definidos como os crimes hediondos e equiparados. De conformidade, o artigo 5º da Constituição Federal, após concedida a anistia, não pode ser revogada. Ela possui caráter de generalidade, não abrangendo a pessoa, mas sim um fato, atingindo o maior número de beneficiados. O artigo 180 da Lei de Execução Penais faz referência à anistia nos seguintes termos: concedida a anistia, o juiz de ofício, a requerimento do interesse do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declara extinta a punibilidade. A anistia é uma das causas de extinção da punibilidade, prevista no artigo 107 do Código Penal. Segundo Damásio de Jesus, a anistia opera para o passado, apagando um crime, extinguindo a punibilidade e demais consequências de natureza penal. Então, caso o sujeito vier a praticar um novo crime, não será considerado reincidente. Ela reincide a condenação, ainda que transitada e julgada. A anistia não abrange os efeitos civis, caso os efeitos penais de sentença condenatória transitada e julgada, mas os efeitos civis não desaparecem. A anistia não pode ser recusada, visto que o seu objetivo ser de interesse público. Todavia, se for condicionada, já o mesmo não acontece, submetindo-se à clemência a uma condição. Pode os destinatários recusá-las, negando a cumprir exigências a que está subordinada. Sendo aceita, a anistia não pode ser revogada, mesmo que o anistiado não cumpra as condições impostas, podendo responder eventuais pelo ilícito previsto no artigo 359 do CP. Mas e como que funciona na prática? O indivíduo comete um crime, seja ele econômico ou político, por exemplo, ele pede para ser anistiado. Com isso, o poder legislativo vai julgar se ele tem direito ou não à anistia. E se ele tiver direito à anistia e for anistiado, acontece a extinção da punibilidade penal, onde o crime ele se torna retroativo e irrevogável. Ou seja, significa que essa pessoa, como se essa pessoa nunca tivesse feito um crime. Vale ressaltar também que, mesmo que aconteça a extinção da punibilidade penal, a esfera civil ainda está valendo, ou seja, ele também pode sofrer processo, entre outras coisas. Vale ressaltar também que crimes hediondos, como tráfico de drogas e equiparados, como tortura, terrorismo, eles não podem pedir anistia, pois são crimes muito graves com isso. Pois são crimes muito graves. Tá? Mas e são os tipos de anistia? Bom, tem anistia própria, que é concedida antes da condenação, porque é constante com a sua finalidade de esquecer o delito cometido. Também tem a imprópria, concedida depois da condenação, por recai sobre a pena. Geral ou plena, cita os fatos e atinge todos os criminosos. Parcial ou restrita, cita os fatos exigindo uma condição pessoal. Incondicionada, a lei não determina qualquer requisito para sua concessão. Condicionada, a lei exige qualquer requisito para sua concessão. Exemplos: ressarcimento de danos, podendo nesse caso ser recusada. Comum, incide sobre os delitos comum ou especial, aplicando-se a crimes políticos. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e tenha um bom dia.
Olá, boa noite. Meu nome é Irlan e eu vou falar sobre o perdão judicial. O perdão judicial, no caso, o juiz reconhece que houve o crime, mas só que ele deixa de aplicar a pena desde que apresente circunstâncias previstas em lei, que vão tornar desnecessária a imposição de uma pena. O perdão judicial ele não é aplicável a todas as penas, a todos os crimes, desculpa, mas é predeterminado nos crimes previstos em lei. Como o STF já tem o entendimento sobre a parte do crime de homicídio na súmula 18 do STJ. E no artigo 121, inciso 5, ele fala, no Código Penal fala sobre o perdão judicial, no caso do homicídio culposo. Eu vou ler o inciso 5º do artigo 121 do Código Penal. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. No caso, eu vi o exemplo, que fala o seguinte: uma mãe, ela deixa uma arma em cima da mesa e a filha vai no intuito de brincar com a arma e acaba atirando na própria cabeça. O perdão judicial vai caber nessa situação, pois do artigo 5º fala: infração atingiria o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Perder uma filha ou um filho é uma coisa inaceitável, né? Todos os pais sentem isso e até ficam, depressivos por causa disso. Então, no caso, nessa hipótese, a sanção penal ela não é proposta, e se aplica ao perdão judicial. No caso também, temos o artigo 129, no inciso 8, que fala o seguinte: aplica-se a lesão corporal culposa, o exposto no artigo 5º no inciso 5º do artigo 121, ou violência doméstica. É também uma hipótese de perdão judicial. O perdão judicial não é um direito absoluto, assim o juiz deve analisar o caso. O perdão judicial ele não é aplicável para todas as penas, só algumas previstas em lei, no caso de lesão corporal e também o homicídio culposo. E também a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que está previsto no artigo 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro. O homicídio culposo e lesão corporal na direção do veículo automotor. Os tribunais brasileiros eles se manifestam a favor da aplicação do perdão judicial nesses casos, apesar de existir uma discordância entre os doutrinadores. É aplicável nestes casos desde que apresentem os pressupostos do artigo 121, inciso 5º do Código Penal. E a fundamentação do perdão judicial está no artigo 107, que fala da extinção da punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção. E também no artigo 120 do Código Penal, que fala: a sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. E entrando nessa parte do 107, vou falar também sobre a decadência. No âmbito do direito penal, a decadência consiste na perda do direito de mover uma ação pelo ofendido, diante da demora em razão da decorrência do prazo fixado em lei. A ocorrência da decadência traz a extinção da punibilidade, segundo o artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Mas não significa que não há crime. O juiz reconhece o crime, mas só que pela demora. E
de oferecer a denúncia, né? É como se extinguisse mesmo a punibilidade do réu. Nesse caso, não tiram o direito do Estado de punir a pessoa que praticou o crime. Não tira o direito de punir, pois esse direito pertence ao Estado. Mas sim o direito de promover a ação, a queixa, que é a ação penal privada, ou de oferecer a representação no caso da ação penal pública condicionada, quando o Ministério Público oferece a ação, mas tem que ter uma representação da pessoa ofendida. Temos também a questão do artigo 103 do Código Penal, que fala: salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exceder o prazo de 6 meses, contado o dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Ou no caso do artigo 3º, no inciso 3º do artigo 100 deste Código, no caso do Código Penal, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. No caso, a pessoa, o ofendido, ela tem o prazo de 6 meses para oferecer essa denúncia, quando ela toma conhecimento, ciência de quem cometeu o crime contra ela. Também temos o artigo 338 do Código de Processo Penal. O prazo de decadência não conta na data do crime, mas sim do dia que a pessoa tomou ciência de quem cometeu o crime. Então, o artigo 338 do Código Penal fala o seguinte: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exceder dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. O parágrafo único também fala: verificar se há decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo, nos casos dos artigos 24, parágrafo único, e artigo 31. Bom, é isso, e muito obrigado.